Olá, aqui é o pastor Roberto de Deus, do canal Verdades Reveladas e também do Ministério Reinando em Vida. Pedimos a você, quando assistir este canal, dê o like e também se inscreva neste canal para que você receba os vídeos que forem editados e chegue ao seu lar tranquilamente. Eu gostaria de ler com vocês hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 e até o versículo 19, para que possamos entender essa palavra que temos explicado sobre heresia. Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E esse é o versículo que eu vou usar, é o 19, que diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Então, nós estamos tentando explicar sobre esta palavra heresias. Esta palavra heresias, ela vem de uma palavra grega que significa aireses, melhor dizendo, aireses, que quer dizer um grupo de homens escolhendo o seu próprio princípio. É uma seita, é um partido, por assim dizer. Podemos dizer para vocês, e também é exatamente isso aqui: heresia é doutrina contrária aos preceitos estabelecidos por Deus e não pela igreja. Quem estabelece os princípios é o próprio Deus. Então Deus estabeleceu regras e Deus estabeleceu princípios. Diz mais: os homens estabelecem pela sua convicção, mesmo sendo contrário aos escritos. Então heresia é tudo aquilo que os homens fazem contrário ao que Deus escreveu na sua palavra. Isso é heresia. Heresia não é simplesmente como hoje está sendo falada, como hoje está sendo usada. As pessoas estão falando que heresia é o que Deus escreveu. Então veja, nós vamos ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, o versículo 19, que nós estamos lendo aqui, que diz assim: até importa que haja entre vós heresias, para que o que são sinceros se manifeste entre vós. Então a heresia, ela vem com o intuito daqueles que seguem o que é o correto, o que é o padrão, se manifestem. E tudo que é o contrário ao que Deus estabeleceu na sua palavra, isso está fora do padrão. É daí que vem as heresias, e é isso que nós estamos explicando para vocês. E a Bíblia está dizendo: até importa que haja entre vós heresias. Por quê? É daí que vai sair os sinceros, aqueles que realmente vão fazer a vontade de Deus. O versículo 18 deste mesmo versículo está dizendo: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Então, se fosse botar as denominações para todos orarem junto, seria um tipo de uma confusão tremenda, porque cada um tem um tipo de doutrina, e não é isso que Deus estabeleceu na sua palavra. A Bíblia está dizendo como é importante nós voltarmos para a Escritura, para o que Deus estabeleceu na sua palavra. Nós temos que estar baseado exatamente nessas palavras. E aí que eu mostro para vocês novamente o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E é preciso então mostrar para a igreja. Êxodo capítulo 31, versículo 18,
diz assim, 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, analise comigo, as tábuas que Deus deu, 2 tábuas de pedra, foi escrita pelo dedo de Deus, é a palavra de Deus que está dizendo isso, foi Deus que escreveu. E o capítulo 34, versículo 28, capítulo 34, versículo 28, diz assim, 34, 28, diz: e esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então veja, foi Deus quem deu, foi Deus quem fez esse feito glorioso, porque isso é favor de Deus. Por isso quem observa agrada a Ele e é abençoado por Ele. Hoje as doutrinas estão dizendo que heresia é quando nós acreditamos nos mandamentos. Agora veja, quem acredita no mandamento está acreditando no que Deus escreveu, ou no que Deus escreveu com o dedo dele, ou no que o homem inventou? A palavra de Deus está dizendo que quem deu os 10 mandamentos foi o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, aquele que não há mudança, o Deus que tem todo o poder na sua mão, o que é eterno, e ele disse que a palavra dele é eterna. Eu digo para vocês, o que está acontecendo hoje, continuo mostrando para vocês, está no livro de Mateus, o capítulo 15, novamente, Mateus capítulo 15, e o versículo é o versículo 6, e eu vou ler até o versículo, para que vocês entendam, 9, 15, versículo 6, que diz assim: e assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, mas em vão me adoram, seguindo doutrinas que são preceito dos homens. Veja, o mandamento dos homens, ou seja, a doutrina dos homens, a tradição dos homens, faz os homens invalidar os mandamentos de Deus. Amado ouvinte, se eu fosse cada um de vocês, eu faria o que eu fiz. Eu li todos os mandamentos que Deus determinou na sua palavra, que está no livro de Êxodo e também Deuteronômio, mas o livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Ao você ler isso, você vai ver que muitas coisas do que as pessoas estão seguindo é tradição dos homens, é exatamente o que os homens colocaram e não o que Deus estabeleceu. Em nome de Jesus, examine e veja o que você está seguindo. Que Deus te abençoe e fale melhor ao teu coração, e eu deixo esta bênção para a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus continue te abençoando. Amém.